Conscientização sobre a nossa responsabilidade com os recursos do planeta, divulgação de ações ambientais, compromisso com a vida. Esse é o programa Biosfera pela sustentabilidade do planeta. Acreditamos que o meio ambiente é onde você está. Cuide! Para preservar é preciso educar, e isso não se faz sem conhecimento. Por isso o programa Biosfera continua no Aquário de Santos, mostrando a diversidade de animais e o papel deles no ecossistema. Esse que vocês estão vendo é o nosso leão marinho. É o maior morador que a gente tem aqui no aquário, né? Ele tem apenas 280 quilos. É um animal bem grande, ele pode ficar maior, pode chegar a quase 300, 320 quilos. E esse animal, uma curiosidade é que ele veio de doação, ele veio do Zoológico de São Paulo. Ele nasceu no Zoológico de São Paulo, os pais dele estão lá no Zoológico de São Paulo. E ele veio como empréstimo, né? Como uma permuta aqui para o aquário, para poder ficar em exposição, interagir com o público. Ele adora essa interação dele, né? A gente não pode dizer muito, porque vejo que ele é meio sonolento ali, né? Ele acaba convidando as pessoas para um cochilo, né? Convida as pessoas para descansar, para repousar à beira da água. Ele, apesar do porte dele, é um animal ativo, ele praticamente nada ao recinto todo. E os horários mais interessantes para o público, sem dúvida, na hora da alimentação, né? A gente não trabalha com horário fixo para alimentação, mas nas 4 alimentações durante o dia, onde ele recebe quase 10 quilos de peixe. Nesse horário da alimentação, ele responde alguns comandos do tratador, ele dá beijo no rosto do tratador, o tratador bate na nadadeira dele. É tranquilo? Tranquilo. Como é um animal nascido em cativeiro, né? Então ele foi domesticado desde pequeno. Isso facilita muito o trabalho, né? Seja dos tratadores, seja dos veterinários que conseguem se aproximar do animal, fazer uma inspeção, seja no ouvido do animal, seja na boca do animal. É um animal tranquilo que permite a aproximação de qualquer ser humano que só vai querer o bem do animal, né? Nesse caso. O horário que ele costuma nadar é à tarde também? O horário que ele mais, assim, a gente observou que ele mais pratica a natação é no período da tarde. Entre uma alimentação e outra ele acaba nadando e é um momento assim que ele acaba cativando mais o público. E quando falamos em espécies de água doce, o maior rio do planeta na categoria, o Rio Amazonas, é o santuário da maior biodiversidade do mundo. E é claro que não poderia faltar o tanque amazônico, não é isso, Alex? Isso, exatamente. A gente tem um tanque amazônico que representa o que seria um igarapé na Amazônia, né? O que acontece? Algumas inundações ocorrem na Amazônia devido à cheia dos rios. E esses rios acabam transbordando e a margem desses rios fica cheia de água. E o que a gente vê nesse aquário é justamente isso. Como se fosse uma floresta toda inundada, com os troncos, com as árvores e os peixes vivendo nesse ambiente. A gente tem tambacu, tem pacu. Esse que a gente observa agora é o pacu. Isso, a gente tem pacu e tambaqui. A diferença deles assim é um pouco difícil da gente perceber a olho nu, tá? A gente tem, além do pacu e tambaqui, a gente tem o apaiari, a gente tem os pirarucus, que são aqueles 2 grandes exemplares que a gente tem ali atrás, e os menorzinhos, né, que são os lambaris, que acabam fazendo como que um enriquecimento ambiental para o tanque. Por que o pirarucu está ameaçado de extinção já? Bom, o pirarucu é o maior peixe que a gente encontra, né, de escama de água doce no Brasil. E ele tem uma característica que ele é um animal de respiração pulmonar. Então, no momento que ele vem à superfície para respirar, para capturar o oxigênio, nesse momento ele se torna vulnerável e é onde o pescador, o caçador aproveita para, com um pedaço de pau, às vezes com um gancho, capturar esse animal e trazer ele para o barco. É um tipo de pesca um pouco agressiva, né? Porque ela não atrai o animal, você não usa uma isca, você aproveita
um momento de respiração do animal para poder capturar ele. Não é uma forma correta de capturar o animal, existem outras formas para capturar esse animal e em algumas partes do Brasil ele já está sendo protegido. Tem algumas espécies que são adaptáveis aos dois ambientes? Então, o que a gente observa é que existe uma espécie de peixe que é até um problema em nível assim, mundial, que é a tilápia. A tilápia é um peixe exclusivamente do rio Nilo, lá do norte da África. E esse animal é um animal extremamente resistente, é um animal de água doce, mas ele suporta muito bem a água salgada. E isso é um problema, porque muitas pessoas acabam adquirindo esses animais, esses peixes, que é um animal exótico, e tem em aquário, tem dentro de casa. Aí, quando não quer mais o peixe, ele simplesmente joga no rio, joga no canal, joga em algum lugar que não é o local ideal para esse animal. Como eu falei, é um animal muito forte, muito resistente, resiste muito bem à água salgada. E aonde ele estiver, ele se alimenta dos outros peixes. Peixes menores a ele não vai dar chance para esses animais crescerem. Então, a tilápia, em específico, é um animal que é um problema hoje para o Brasil, por ser um animal exótico, que não houve um controle muito grande sobre esse animal e hoje ele está sendo descartado de forma errada em rios, canais, lagos, por pessoas que não têm a orientação de levar esse animal para um aquário, para alguma instituição que possa dar um fim adequado para esse animal, um destino adequado para esse animal. Alex, as espécies de rio são mais vulneráveis do que as espécies de água salgada, por exemplo? Sim, a gente observa que os de água salgada eles são muito mais suscetíveis a parasitas. A gente tem a nossa coleta de água salgada direto do mar. Então, queira ou não, isso acaba sendo um mistério, né? Porque a gente coleta a água do mar e a gente não sabe se veio com algum parasita, se ela trouxe alguma coisa para os peixes. Os peixes de água doce, como geralmente eles vêm de cativeiro, vêm de outros criadouros, a água que a gente usa é aquela água chamada torneiral, né? A gente só tem o trabalho de tirar o cloro da água. Os animais de água doce são mais tranquilos em relação à infecção, em relação a parasitas. É mais fácil da gente manter os animais de água doce do que os de água salgada. Intervalo rápido e já voltamos. Participe porque o espaço é seu. Biosfera@boavontade.com. Segura aí que já voltamos.